mais ou menos entende o perfil de pacientes que a gente faz, certo? O grande problema, justamente do tratamento de diabetes, é isso. É uma doença que chega na segunda para a terceira fase do tratamento do paciente. E aí isso já ele tem uma rotina estabelecida, né? Tem hábitos ali já bem pontuais. Isso é muito difícil porque a mudança, né, do bom tratamento do controle do diabetes é toda a mudança de hábito, né? Então isso é o grande problema que a gente tem, né? Esse é o grande problema. A maioria dos pacientes que você conversa, ele fala, não, eu vou tomar um medicamento para melhorar um pouco, mas eu não vou mudar, né, os hábitos. O paciente acaba mudando. Como é uma doença que ela não traz dor para o paciente, algo imediato, né? Ela não tem sintomas claros dessa forma, é sede, fraqueza, né? Poliúria, né? Então, assim, são sinais que eles vão se arrastando. Então, quando aparecem os sinais graves mesmo, que é já os problemas de circulação, que muitas vezes leva a deficiência de cicatrização, e aí começa a mutação de pigmento, problema relacionado à visão do paciente, que muitas vezes vai ter problema de visão, impotência sexual, que acontece também, é um estágio extremamente avançado, né? Então, assim, muitas vezes o paciente acaba, né, mesmo assim, não mudando hábitos. Você vê históricos familiares, né? Às vezes o pai já teve membro mutado, todo filho tem diabetes, mesmo assim não controla, mesmo vendo o reflexo dentro da família. Então, é uma doença bem complicada de a gente acompanhar, né, de a gente estabelecer. Quando a gente verifica o perfil da patologia em si, a gente já começa a entender o uso dos medicamentos, né? Porque, exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma doença autoimune e ele tem praticamente quase zero a produção de insulina, adianta eu querer usar um fármaco para melhorar a secreção de insulina em células defeituosas, né? Então aí a gente começa já a fazer o raciocínio clínico. Não vou entrar, prometo que não vou entrar. Ele está falando assim, o professor vai falar do nosso grupo. Então assim, a gente já começa a raciocinar. Por isso que eu instigo vocês, eu não vejo outra forma de estudar, não consigo enxergar, né? Eu acho que cada um estuda de uma forma. Mas eu, Rogério, eu não consigo estudar sem entender o que é básico. Na minha cabeça não entra, porque, como eu falo para vocês, eu tenho dificuldade gigante de decorar. Eu vejo que os alunos se esforçam muito em decorar. Decorar na medicina, eu acho que é a missão quase impossível, né? O volume de material que vocês têm para estudar é impossível. Então é muito mais fácil eu recordar o que é básico e ter sentido para mim o uso de medicamento. Ter sentido, né? Eu sei o que é básico e tem sentido. Eu consigo raciocinar o medicamento porque o medicamento me traz sentido no uso, né? Então, por isso que toda hora é muito importante a gente ir lá entender de novo a fisiologia, a patologia, para a gente poder empregar, certo? Dentro do metabolismo de carboidrato e lipídio, que o Tadeu e a Ana explicaram, a gente precisa desse básico justamente para entender que dentro do diabetes o que acontece, o que está errado. Dessensibilização de receptores, beleza, então esse é um ponto, né? E na diabetes gestacional o que acontece? Então esses pontos são muito importantes para a gente compreender, né, o que tem de alterado no paciente para mim poder entender o que vai ser melhor para ele empregar como terapia farmacológica, tá? Então esse é o sentido que a gente deve ser lembrado. Pessoal, grupo 3. Que é derivado da mesma sulfonamida. As triconamidas é a principal que a gente tem na metformina, que é o principal metformina. A metformina é a principal para tratamento de diabetes tipo 2, por causa que ela tem uma resposta muito rápida e o período de tempo dela, a meia-vida dela é curta. E ela tem um grande ponto principal. Só é hormônio. Não vai fazer nada porque o nosso corpo a gente já sabe que ele pode fazer com insulina. Então, acho que já ficou mais bem claro, acho que todas as apresentações o pessoal já foram bonitinho. Insulina é um hormônio sinalizador, não transporta ninguém, não tem esse poder de transportar a glicose no plasma, que eu vejo gente falando, que a insulina vai carrear
a glicose para dentro da célula, não é assim que acontece, né? É um sinalizador para a translocação dos lipídios. Tá? Então, isso é bem interessante. Em relação à questão dos efeitos colaterais, o risco da insulina é a hipoglicemia, que a hipoglicemia é extremamente perigosa, porque é muito mais complicado a gente fazer no meio, reverter o paciente hipo do que hipo, tá? Então, o paciente com uma glicose 20, gente, né, 25, para você conseguir reverter, muitas vezes é bem complexo, tá? E muitas vezes não se consegue, e às vezes a gente perde o paciente por isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação ao manejo, né, à unidade, qual insulina a gente vai utilizar. Então, hoje se tem insulina para diferentes situações. Né, quando você quer uma ação rápida, de urgência, quando você quer uma insulina de forma basal para fazer uma cobertura diária para o paciente, quando você quer uma insulina de meia-vida intermediária para ele administrar pela manhã e ter um pico cinético na hora da refeição do almoço. Então, você tem várias opções. O paciente ele tem que entender bem isso, porque no momento que ele estiver sob um pico de efeito dessa insulina, ele não pode ficar em jejum, gente, pleno. Então, exemplo, você tem lá uma insulina, ela é administrada e ela vai fazer um pico cinético na hora do almoço, ficar com pouco nada. Cara, é um risco muito grande, ele está em hipoglicemia. Então, assim, por quê? Quando o paciente descobre a patologia, tem gente que quer cuidar, tem gente que não quer cuidar e tem gente que fica louco, né? Porque o cara fica com medo. E aí esse que fica com medo, ele fala assim, não, não vou comer mais nada, não posso comer, não é isso que ele não pode comer. Ele pode comer, mas comer de forma incorreta. Né? Então assim, aí ele para de comer e sobre insulina, isso é um risco. Tá? Então a gente tem que orientar o paciente tem que ter, né, a total certeza dali. O maior grande problema da insulina é a sua instabilidade. A insulina é instável. E vocês têm que saber disso, gente. Porque o médico tem que ter raciocínio crítico. Você não pode ser um robô, né? É por isso que os robôs jamais vão nos substituir, porque a gente consegue raciocinar em momentos que eles não vão raciocinar. Então você está lá, o paciente seu não está evoluindo, você está usando isso, você está fazendo tudo que você pode fazer, tudo clinicamente correto, e o paciente não evolui. Será que essa insulina presta, gente? Não, às vezes tem só água lá dentro. Entendeu? O pessoal deixou a insulina em cima da bancada no hospital e colocou na geladeira. Entendeu? Se ninguém está raciocinando, você tem que raciocinar, gente. Você tem que pensar, pessoal, e aí? Como é que é essa idade? Eu quero ver essa insulina que a gente está usando. Aí quando você vai lá na geladeira, cadê lá no rótulo da insulina a data que ela foi aberta? Você tem que ter isso no extremamente estável. Você tirou, começou a usar um mês, acabou, foi embora, não tem estabilidade mais. Tirar ela, deixar em cima da bancada, esquecer lá, ficar atendendo os pacientes, deixar ela em Porto Velho, né, nesse clima maravilhoso nosso aqui de 100 graus Celsius, né, ela não consegue manter estabilidade. Então você tem que ter senso crítico, né, para isso. É a mesma coisa que eu falo assim, o médico às vezes, você tem uma clínica, você pede um exame laboratorial, vem totalmente fora do contexto daquilo que você imagina. Você vai seguir o exame, você vai ter o senso crítico de uma reanálise, de avaliar como foi feito, se o paciente estava na forma, do estado que você pediu, do jejum, da preparação, tudo mais. Tem que ter senso crítico, senão você vai ficar batendo cabeça na clínica o tempo inteiro. Em relação à lipodistrofia, a lipodistrofia não é algo em razão da insulina, mas da aplicação. Eu também preciso que vocês saibam disso, ok? Então, a gente precisa se fazer um rodízio de local de aplicação. Certo, amiguinho? Eu não posso utilizar sempre a mesma região. A região posterior aqui do braço, só vou aplicar ali o tempo inteiro. Tá? Você vai causar lipodistrofia no local. Ok? Então, tem que fazer rodízio de aplicação para que isso não aconteça. Tá? Então também é muito importante. Por quê? Porque é você que vai orientar o seu paciente. Você tem que orientar ele, fazer o rodízio, local de aplicações, região próxima, né, ao umbigo do paciente, né, essa região dorsal aqui em relação, né, ao antebraço. Então as regiões ele sempre está fazendo esse rodízio de aplicação. Tá? Óbvio, se o paciente usa, né, agulha seringa, às vezes ele tem aqueles dispositivos, né? Deixa eu perguntar desse dispositivo, ele tem que fazer. O dispositivo ele é bem interessante, mas nem todo mundo tem acesso. Um dispositivo, se eu não me engano, mensal, custa em torno de 700, 800 reais, próximo de R$1.000, né? Às vezes passa um pouquinho. Então, assim, todo mundo tem acesso? Não. Né? Então, ele seria legal, ideal, né? Seria bem interessante, porque ele já monitora certinho a glicose, a pessoa consegue fazer uma curva, né, ali bem melhor, assim,
seria muito interessante para o nosso paciente. Com certeza, principalmente o HPGL, teria uma resposta bem melhor de todo mundo. Mas, assim, infelizmente não tem. Não tiver. Tá? E aí a gente acaba não conseguindo esse acesso. Mas se o paciente fizer as aplicações certinhas, a gente ensinar ele a fazer, ou ele fazer a auto-aplicação, ou procurar alguém para ajudar, fizer corretinho, normalmente ela tem uma resposta bem interessante. Tá? Então, a insulina realmente, hoje, é um fator importante. O pessoal já citou, né, até a minha amiga Bela Lactamato, até a primeira lá, o primeiro paciente, desse ponto de partida, gente, porque a gente tem hoje é um abismo, né? A biotecnologia avançou demais, né? Hoje a gente consegue tranquilamente, né, pegar o fragmento, né, de aminoácido da insulina e fazer isso através de plasmídio, né? Hoje se utiliza muito plasmídio, né? Você pega a bactéria e coloca a bactéria para ficar produzindo ali o hormônio. Então hoje é bem tranquilo, então tem menos efeitos colaterais, como é um hormônio bioidêntico. Lembrando, toda vez que é algo bioidêntico, não é um fármaco, é um biofármaco. Então, na verdade, a gente chama de insulina de fármaco, mas ela não é um fármaco, ela é um biofármaco. Porque ela é algo semelhante ao organismo. Né? Então, você coloca como um fármaco, mas na verdade é um biofármaco. E aí eu não vou entrar nesse detalhe de biofármaco, não, tem um outro conceito da farmácia, porque a gente tem biofármacos de primeira geração, de segunda geração. Quer dizer, se eu pego uma insulina igual a que tem a mesma cinética da que produz no meu organismo, é um biofármaco da primeira geração. As que as meninas mostraram aqui que elas mudam a cinética, já é segunda, terceira, quarta geração, porque aí eu já coloquei ela num processo diferente que é aquilo que o meu organismo produz. Né? Então, lá nos livros de farmácia, vocês veem esses temas lá no final dele. Lá sempre, todos os livros de farmacologia, principalmente o Ambidei, ele coloca lá nos últimos capítulos essa questão de tecnologia e tal, e aprimoramento. Gente, o último, né? Sim. Os análogos de GLP-1, é isso? Isso. Beleza. Então, a gente ficou com os novos fármacos usados no tratamento da diabetes, né? E acho que o principal e mais falado atualmente, não usado especificamente no tratamento da diabetes, é a semaglutida, que é o Ozempic, né? A gente ouve muito falar ele para tratamento, outros tratamentos além da diabetes, né? Eu acho que na verdade o pessoal usa mais para perder peso do que exatamente para diabetes, né? Ironia, você pegar esse. Eu não uso, né? Então, como fala, é um análogo da GLP-1, né? Esse é um hormônio produzido ali no intestino que tem como função transmitir a informação para o cérebro para nos trazer uma saciedade e também estimular a produção de insulina ali pelas células beta-pancreáticas. Depois a colega vai falar também de outro fármaco, que é a liraglutida, né? Existe uma diferença importante entre os dois, que é a meia-vida deles, né? A da liraglutida é de 14 horas e a da semaglutida é 1 semana. Então, para quem quer fazer o uso, a aderência da semaglutida é mais, podemos dizer, mais eficaz, né? Porque não vai precisar todo dia ficar se picando ali. Tá? Por que ele tem essa meia-vida mais alongada, né? Ele se liga ali com a albumina, então ele acaba impedindo ali a excreção via renal, certo? Eu estava olhando também na bula dele, eles fizeram uma comparação de pessoas que utilizaram o fármaco e pessoas que utilizaram o placebo, né? Que é como se fosse um fármaco, mas a pessoa não sabe. Então, nessas pessoas que utilizaram o fármaco, a glicemia baixou 22% em jejum e 37% pós-prandial. Então isso aí liga um alerta, por exemplo, para quem quer perder peso, né? Às vezes a sua glicose ali já é 80, 70, então você vai ter essa queda. E existem estudos que falam que pode trazer hipoglicemia, mas eu procurei falar com algumas pessoas que usaram e nenhuma relatou esse uso, essa hipoglicemia, na verdade, né? Relataram mais náuseas, vômitos, constipação, certo? Outro fármaco que eu vi também foi um que atua na função renal, né? Que é a dapagliflozina, tá? O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a via renal acabe eliminando mais ali a glicose. Vale lembrar que o nosso limiar renal é 180
Então, enquanto o organismo não atinge esse 180 na glicemia, ele tende a ficar reabsorvendo, né? Então esse fármaco vai lá e inibe essa reabsorção de glicose, fazendo com que a glicose seja eliminada via renal. É isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a liraglutida. Ela é um medicamento utilizado para tratamento de diabetes tipo 2. Ela é um agonista do receptor GLP-1, que é a proteína que fisiologicamente a gente libera quando ingere alimento, e o medicamento vai fazer isso para o diabetes. Ela pode controlar os níveis de açúcar no sangue, mas também ela pode ser usada para perda de peso. O mecanismo de ação dela envolve várias formas de controlar o nível de açúcar no sangue. Pode ser liberando a insulina como estímulo para liberar a insulina, inibição da produção de glucagon, retardamento do esvaziamento gástrico, que a pessoa vai ter aquela sensação de saciedade por mais tempo, redução do apetite e ingestão de alimentos, e os efeitos adversos incluem náuseas, vômitos, hipoglicemia e raramente casos de pancreatite. Eu vi também sobre a dulaglutida, que também é um agonista do receptor GLP-1, e eu vi que tem a bexaglifosina. Eu não achei nada muito sobre ele, porque ele é o medicamento mais recente aprovado pela FDA. Então não tem muita informação. E o mais novo aprovado pela Anvisa é o Chultofi, que é um medicamento que usa dois tipos de medicamento, tanto o agonista do receptor GLP-1 e a insulina degludec, também é utilizado para diabetes tipo 2. É isso. Show aí, Bruno. Pessoal, então assim, os análogos de GLP-1, desde quando eles foram colocados no mercado de glutida, né, que foi o primeiro, é muito polêmico. Assim, né? Eu lembro que a glutida, eu acho que eu estava na faculdade, em 2009, 2010, foi capa da Veja. Uma loucura aqui, capa da Veja, glutida. Aí assim, nome comercial bem grandão, Victoza, um medicamento utilizado para diabetes, que está sendo utilizado para controle de peso. Foi assim, ó, procure as farmácias, pessoal. Gente, fazia fila nas farmácias, assim, uma loucura. Não, assim, chegava 100 canetas de Victoza na farmácia, aí o que acontece? Como os médicos, isso acontece de realidade, como os endócrinos prescreviam Victoza para diabetes, os pacientes diabéticos não conseguiam medicamento. E aí o pessoal estava para controle de peso. Então, os análises de GLP-1 sempre 90% da procura foi para controle de peso e 10% aí por causa de prescrição médica para diabetes. Né? Então, a gente vê o quanto é absurdo. E quando a liraglutida veio, não estava presente na bula qualquer tipo de informação sobre seu medicamento aí para controle de obesidade. A semaglutida da mesma forma. Só que a Anvisa, depois de alguns estudos, agora colocou na bula da semaglutida, que ela sim pode ser utilizada para controle de peso. Ainda há muitas controvérsias, eu vejo que os artigos eles divergem. Um primeiro ponto, sobre a hipoglicemia. A maioria da literatura fala que eles não causam hipo. Por quê? Porque as incretinas, elas não têm esse papel. Elas promovem uma liberação de insulina em função da hiperglicemia. A hiperinsulinemia é dependente da hiperglicemia. À medida que ajustou a glicose, automaticamente não consegue mais sinalizar esse aumento de secreção de insulina. Automaticamente. Só que já tem outros artigos que falam que por ser um componente exógeno, ela não consegue ter o mesmo processo de feedback de regulação do que endógeno. E ela continua a estimular a produção de insulina sim, e esse paciente ele passa a ter uma hiperinsulinemia, não tão bem regulada como o componente endógeno. Então assim, os artigos eles se contradizem em alguns pontos, tá? Mas assim,
A literatura mesmo, principalmente o CUD, o nome dele, eles colocam que não gera hipoglicemia. O paciente normalmente não tem hipoglicemia. Esse é o primeiro ponto. Agora, assim, quais são os estudos que eu tenho visto que esses são um pouquinho mais preocupantes? Né? O aumento da probabilidade de câncer de pâncreas. Gente, câncer de pâncreas, não sei se já estudaram ontem. Né? Então, assim, eu fiquei há algum tempo, né, trabalhando junto com a equipe do Hospital do Amor ali, acompanhando o paciente com cocóide. Câncer de pâncreas, o prognóstico não é dos melhores. Então, assim, isso sim é um alerta. Professor, quem deu esse alerta? Foi a Agência Reguladora Europeia. E aí lá ela está assim, ó, luz vermelha gigante, assim, principalmente do Ozempic, né? Tá, esse alerta muito grande. E aí colocou também um alerta sobre o FDA, que também está, né, avaliando. Isso é muito complexo, porque quando a gente fala de qualquer substância com poder, né, oncológico, de aumentar a probabilidade de câncer, são estudos a médio e longo prazo. Dificilmente você vai conseguir um estudo para esse perfil de efeito colateral, entendendo a curto prazo. E como não são medicamentos, né, que estão há muito tempo no mercado, é difícil você ter estudo amplo se o medicamento é novo. Tá? Então, assim, isso liga-se no alerta, né, tem que ser avaliado. Já tem novos análogos agora para a via oral, né, porque a ligaglutida é parenteral, o Ozempic também. Agora o Ozempic também vai ter uma formulação também para uso oral. Então, assim, são medicamentos que são importantes, são interessantes, tá? Mas tem todo esse processo aí, né, para avaliação. Então, o grande problema é o uso irracional, o uso sem qualquer tipo de avaliação, tá? Então, isso pode trazer. Mas para o paciente diabético tipo 2, tá? São medicamentos extremamente interessantes. Lembrando que para diabetes médio tipo 2, gente, isso é importante, tá? Você tem que dar muita anotadinha na indicação, porque se a gente tem lá na prova, paciente não sei quanto ano, diabetes médio tipo 1, você já fala, professor, esse aí já secreta gorro, análogo de GLP-1, esses medicamentos eu já não uso. Você está entendendo? Então você já descarga, porque você sabe que para esse perfil de paciente não é um medicamento que vai ajudar. Por quê? Porque você tem problema de produção de insulina, né, por deficiência das células produtoras, precursoras. Então não adianta você querer estimular aquilo que você não vai conseguir gerar qualquer tipo de resposta. Então tem que tomar cuidado na hora da prescrição, certo? Gente, próxima aula eu acredito que eu vou trabalhar algumas questões com vocês, questões relacionadas à prova. E aí semana que vem eu vou fazer o fechamento desse conteúdo, tá? Tentem não faltar, né? Principalmente. Tá bom? Tentem não faltar para quem perdeu algumas aulas, a gente conseguir dar uma recapitulada aí, a gente tem bastante tempo, né, para a gente rever. O nosso assunto não encerrou, tá? Então, na próxima aula eu vou trazer algumas questões, a Marina ia pedir, né, Marina, para fazer umas questões. Basicamente, a proposta que eu vou fazer na próxima aula, a gente vai respondendo algumas questões, a gente já aproveita como uma revisão dentro dessas questões. E aí depois eu vou trazer também um material expositivo sobre esse tema que eu não explico para vocês, para a gente falar um pouquinho. Faz sentido se eu puder postar, né? As perguntas para apresentar e consegue sem ela preparada. Pessoal, chama a Amanda Honório. Vocês vão pro BS pra você também? Claro, eu sou adulta. Ana Luísa. Vai levar comida de ramo.